Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu estou bem rouca, então peço desculpas aí pela minha voz, mas mesmo assim eu vou tentar gravar esse vídeo sobre essa lição bíblica que é bem importante. Essa lição, ela tem como tema Todos por um e um por todos. Ela está baseada no livro de Atos, capítulo 2, dos versículos 42 a 47. Nós queremos trazer para as crianças as lições aprendidas desse momento, dessa união dos discípulos após o Pentecostes. Como eles viviam, como se portavam, que lições nós trazemos para os nossos dias hoje com esse relato da Bíblia. Após o dia de Pentecostes, os discípulos continuaram a ensinar as pessoas. À medida que novos crentes se juntavam a eles, todos comiam, oravam e tinham todas as coisas em comum. Muitos vendiam as suas propriedades para ajudar os que estavam em necessidade. Milagres e maravilhas eram feitos pelos apóstolos. E a igreja continuamente crescia com os novos crentes sendo acrescentados a cada dia. Essa lição, ela fala sobre serviço. Uma das habilidades que Deus nos dá para servir é a de perceber as necessidades das pessoas e, ao mesmo tempo, avaliar os recursos que nós temos para satisfazer tais necessidades. Essa habilidade comprova a bondade do Senhor e ganha pessoas para o reino de Deus. A atividade preparatória dessa lição, eu vou deixar para o final do vídeo, vocês vão entender por quê, tá? Essa lição tem como mensagem central: Deus nos concede dons a fim de ajudarmos outras pessoas. E um dos objetivos que você tem que ter em mente ao passar essa lição bíblica para suas crianças, para os seus alunos, é que a criança saiba que os dons de Deus devem ser usados para servir outros. No mundo de tanto egoísmo, no mundo onde as pessoas buscam tanto se aparecer, né? É o egocentrismo, o eu sou o melhor, eu faço melhor, eu sou o primeiro. Nós devemos ensinar para as crianças que aquilo que Deus nos dá de bom, de talento, é para servir aos outros, né? Para a nossa alegria, mas acima de tudo para servir aos outros. Ajudar a criança a entender, né? Sentir-se disposta a fazer o que for possível ao que está ao alcance dela para ajudar outras pessoas. E assim, então, responder envolvendo-se, né? A cada dia ali no trabalho de Deus, ok? O verso para memorizar dessa lição está em Efésios, capítulo 6, versículo 7, que diz: trabalhem com entusiasmo, como se servissem ao Senhor e não aos homens. Esse texto bíblico é tremendo, porque ele serve assim para todas as ocasiões. Tudo que nós vamos fazer, nós devemos fazer como se fosse para Deus e não para as pessoas. Quando a criança entende isso desde pequena, tudo que ela for fazer, seja em casa, na escola, na igreja, no clube, né, onde quer que ela esteja, ela vai entender que ela deve fazer o seu melhor, com carinho, com amor, com honestidade, porque antes de mais nada, estamos fazendo para Deus e não para os homens. Então trabalhem, né, esse versículo bíblico, a fim de que elas memorizem, principalmente assim, o significado tão rico que tem esse texto bíblico, que na minha opinião, assim, é realmente bem importante, ok? Como atividade final para essa lição, as duas sugestões a seguir são muito interessantes. A primeira é que, após você contar o texto bíblico, né, conforme nós mencionamos aqui o relato, né, o versículo bíblico, a criança ela deverá entender, né, que ela faz parte da igreja, que ela é parte, né, importante, né, da igreja, e Deus a tem como uma pessoa muito importante. E então você vai colocar numa caixa, quem sabe uma caixa assim bonita, atraente, um espelho, e você vai chamar cada criança até você para olhar o que tem dentro da caixa, sem que ela conte para as outras o que tem ali dentro. E ao a criança olhar dentro da caixa, ela vai ver o espelho, mas é claro que ela vai ver o seu rosto, né, o seu reflexo. E assim cada criança deverá vir até a caixa para se ver ali dentro da caixa, né, contendo o espelho. E depois então que todas olharem, né, ou se olharem dentro da caixa, você vai perguntar para elas o que tinha dentro da caixa, né? E vai dizer, elas vão dizer, é um espelho. Mas quem vocês se viram no espelho? Me vi eu mesma. Do que a igreja precisa? De pessoas, né?
A igreja precisa de pessoas que sejam felizes em conhecer Jesus e queiram falar dele. A igreja precisa de pessoas dispostas, né, a dedicarem os seus dons, os seus talentos para a obra de Deus. E você vai dizer para ela, você é essa pessoa importante com quem Jesus conta e que Jesus ama, né? Com os seus dons e talentos que ele deu, ele ama você e ele espera que você sirva a ele, né, em sua obra. E depois, então, para finalizar, você vai perguntar para as crianças como que elas podem se envolver no cuidado com a igreja. O que cada uma pode fazer para manter a igreja limpa, por exemplo. Desperte nas crianças como seria se cada criança cuidasse daquele papelzinho que ela deixou no banco da igreja, aquela casquinha de lápis que ela deixou cair no chão. Se cada criança cuidasse de recolher o seu lixo, de deixar o seu espaço limpo, né? O quanto não pouparia o trabalho da zeladora, né, da pessoa que cuida da limpeza da igreja. Então é bem interessante você trabalhar esses conceitos, né? O copinho descartável, onde você deixa, né? Se cada um fizer a sua parte, a igreja ficará limpa, organizada, o espaço estará bonito, né? E Deus será honrado. A atividade preparatória, como eu mencionei para vocês, ela é muito interessante porque ela sugere que você proponha para que a criança elabore ou projete a igreja ideal. Para isso, você poderá levar uma cartolina ou meia cartolina para que cada uma ali desenhe como ela imagina a igreja. E vai ser muito interessante você deixar a criança livre, porque você poderá ter surpresas com relação a isso. Será que as crianças realmente acham que a igreja ideal é uma igreja grande, é o prédio em si, né? Nós fizemos essa atividade aqui em casa, né, com a Lislia, e é bem interessante as coisas que ela propôs ali na igreja. Uma delas, por exemplo, é que a igreja tivesse ovelhinhas. Olha que coisa interessante. Nós falamos tanto para as crianças que Jesus é o Cordeiro de Deus, que nós somos as ovelhinhas do Senhor, né? Mas muitas crianças chegam à fase adulta e nunca viram uma ovelhinha, né? Mas ela coloca outras coisas interessantes também que vale a pena você ver sozinho ou com suas crianças, né? Para que a gente perceba o que é importante para a criança na igreja. Para a criança, né, na visão da criança, qual é a igreja ideal? Vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo e vale a pena você assistir. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima lição bíblica. Ah, sim, eu ia me esquecendo, essa igreja que as crianças fizerem, seja ela num sulfite, numa cartolina ou num flanelógrafo, seria interessante que você guardasse essa igreja, porque na lição da semana que vem, que é a lição 5, nós vamos precisar da imagem de uma igreja no momento da oração, tá? Vai haver uma proposta, nesse momento, utilizando a imagem de uma igreja. Então, vale a pena você guardar esse trabalho que você fizer aí com suas crianças, ok? Até a semana que vem.